Se nos tivessem dito no final de 2024 que a Ferrari estaria tão em dificuldade, talvez poucos teriam acreditado. No entanto, a temporada de 2025 é mais complexa do que o previsto. A SF25 não conseguiu fechar a lacuna com os rivais e até hoje a Ferrari se encontra 300 pontos atrás da McLaren. Uma situação nada favorável e no vídeo de hoje vamos ver as declarações de Villeneuve a respeito. Precisamos ouvir Ralf Schumacher, que se pronunciou sobre Lewis Hamilton. Precisamos falar também das declarações de Alonso sobre sua possível aposentadoria, de Andrea Stella, que defendeu Piastri dos testes da Pirelli, com Grosjean, que também participará pela Haas. Antes de começar, por favor, deixem um like de apoio e, se vocês gostam dos vídeos, inscrevam-se e ativem as notificações. Dito isso, vamos começar imediatamente. Frederic Vasseur não levanta bandeira branca. De fato, entrevistado pela própria Fórmula 1, o chefe de equipe explicou que o potencial da SF25 não é para ser descartado, mas transformar a velocidade em resultados concretos ainda é complicado. As atualizações trazidas funcionaram. O ritmo em algumas corridas foi bom, penso em Monza e Baku, mas uma coisa é ter potencial, outra é saber concretizá-lo em pontos. Precisamos fazer melhor nos finais de semana de corrida. O francês sabe que a Ferrari ainda está em plena caça à Mercedes, segunda no campeonato de construtores, e olhando para o calendário que resta, o circuito mais favorável à Ferrari pode ser Las Vegas, graças às longas retas que se combinam com a boa eficiência aerodinâmica da SF25 quando se descarrega a asa traseira. Nos outros circuitos será mais difícil. A McLaren tem um carro muito completo e a Mercedes parece capaz de se adaptar melhor às diferentes condições, especialmente com pista mais fria. O verdadeiro desafio realista permanece então conservar pelo menos o segundo lugar nos construtores e encerrar a era dos monopostos de efeito solo sem afundar ainda mais. Não é o objetivo que os fãs sonhavam no início do ano, mas evitar uma queda adicional é fundamental para o futuro. De fora é evidente que a SF25 não cumpriu as promessas. As atualizações melhoraram alguns aspectos, mas o equilíbrio continua complexo e a janela de uso ideal é estreita. Quando o grip mecânico e a gestão dos pneus saem do alvo, a Ferrari volta a ser vulnerável. A McLaren trouxe desenvolvimentos mais eficazes e constantes. A Mercedes capitalizou quando necessário, enquanto em Maranello parecem sempre estar perseguindo. Dito isso, a temporada não acabou. Com corridas como Las Vegas e Abu Dhabi, onde o pacote aerodinâmico da Ferrari pode ter uma chance, o segundo lugar nos construtores ainda está ao alcance. No entanto, são necessários finais de semana perfeitos, estratégias limpas, qualificações sólidas, isso é fundamental. E sobretudo nenhum erro operacional que já comprometeu muitos pontos. A Ferrari está longe do topo, mas nem tudo é para ser descartado. As atualizações estão dando sinais encorajadores e se a equipe conseguir juntar desempenho e gestão de corrida, o final da temporada ainda pode salvar um pouco a face. Não é suficiente para satisfazer quem sonha com o Mundial, mas em um ano difícil pode fazer a diferença para construir bases sólidas em vista da revolução regulatória de 2026. Mas precisamos ver também quem é mais cético sobre a Ferrari, como por exemplo Jacques Villeneuve, que se pronunciou sobre a situação de Lewis Hamilton e sobre a impressão que tem sobre a equipe. No final de julho, em Maranello, chegou o anúncio oficial. Frederic Vasseur, chefe de equipe desde 2023, renovou com um contrato plurianual. A ideia era dar a estabilidade e continuidade ao projeto, mas desde então os resultados pioraram. Na Hungria, a Ferrari parecia a um passo da vitória. Charles Leclerc liderou a corrida por muito tempo, mas um último stint, inexplicavelmente, lento o fez cair do primeiro para o quarto lugar. Na retomada do campeonato na Holanda, houve um duplo desastre com a retirada de ambos os carros. Em Monza, diante do público de casa, o objetivo mínimo do pódio foi perdido e, finalmente, em Baku houve outro final de semana negro. Hamilton, apenas oitavo, Leclerc nono, prejudicados por escolhas erradas de configuração que já comprometeram a qualificação. Jacques Villeneuve, campeão mundial de 1997, não usou meias palavras e disse: houve o grande anúncio da renovação de Fred Vasseur e então a equipe desmoronou. Quando Vasseur foi reconfirmado, parece que a tensão diminuiu. Antes, pelo menos, havia o impulso de mostrar algo. Desde então, a Ferrari tem descido. Monza deveria ter sido o final de semana perfeito e não foi. Baku no passado era uma pista fantástica para Leclerc e, em vez disso, foi um dos piores finais de semana deles. A Ferrari está completamente perdida e precisa de uma direção clara. Villeneuve já olha além. Segundo ele, a equipe pode estar mentalmente já projetada para 2026, quando o regulamento mudará substancialmente. Carros mais leves, unidade de potência sem MGH, aerodinâmica mista e um motor ainda mais híbrido. Um reinício que poderia permitir à Ferrari recomeçar de uma folha quase em branco. As palavras de Villeneuve são duras, mas atingem um nervo exposto. É verdade, após a renovação de Vasseur, esperava-se continuidade e serenidade, mas a Ferrari parece ter-se apagado. Alguns erros técnicos, como as configurações de Baku, as estratégias pouco incisivas em Monza, fazem pensar que a equipe está lutando para manter alta a pressão geral. Na minha opinião, a hipótese é que em Maranello já tenham deslocado grande parte dos recursos para o projeto de 2026.
Não é ruim planejar o futuro, mas desistir muito cedo pode custar caro, especialmente quando você está lutando pelo campeonato de construtores e precisa garantir esse segundo lugar à frente da Mercedes e Red Bull. A Ferrari está vivendo um outono negro após um início de temporada pelo menos promissor. A renovação com Vasseur não trouxe a solidez esperada e as críticas de Villeneuve no topo são um reflexo da frustração dos torcedores. Se realmente em Maranello decidiram apostar tudo em 2026, o objetivo mínimo deve ser salvar o segundo lugar nos construtores e encerrar com dignidade esta era técnica. Caso contrário, o risco é chegar ao novo regulamento com um ambiente já desacreditado. E precisamos fazer também uma pequena análise sobre Lewis Hamilton, que, no entanto, melhorou na corrida de Baku, conseguindo manter o desempenho de Leclerc em relação ao que vimos no início da temporada. E Villeneuve se pronunciou a respeito. O 2025 de Hamilton com a Ferrari é até agora decepcionante, se medido pelas expectativas. O inglês mostrou lampejos de talento, como a vitória na Sprint Race na China e a pole na qualificação Sprint de Xangai, mas nas corridas principais de domingo nunca conseguiu subir ao pódio. O único top 3 além da China veio na Sprint Race de Miami, caótica e condicionada por episódios fortuitos. A situação se torna ainda mais pesada se olharmos o que os outros estão fazendo. Em Baku, foi até Carlos Sainz que levou a Williams ao pódio, um resultado que parecia ficção científica no início da temporada. No entanto, o ex-ferrarista comemorou antes de Hamilton e Villeneuve disse que a combinação entre Ferrari e Hamilton dobra o efeito de cada resultado. Qualquer coisa boa ou ruim é amplificada pela presença de Lewis. Quando as corridas vão mal, tudo parece pior do que realmente é e vice-versa. É a aposta que a Ferrari fez e vale também ao contrário. A Ferrari amplifica o efeito sobre Hamilton. Eles não fazem nada além de dobrar as sensações. Ou é fantástico ou é péssimo de forma ainda maior. Segundo o canadense, a dupla Ferrari e Hamilton cria uma lente de aumento. Cada sucesso se torna épico, mas cada fracasso é percebido como um desastre total. E este ano, com uma SF25 frequentemente imprevisível e difícil de ajustar, a balança pende para o lado negativo. Villeneuve tem razão. O efeito midiático de Hamilton em Maranello é enorme. Se a Ferrari vence uma sprint, parece um renascimento imediato, mas se no domingo afunda fora do pódio, a crise parece catastrófica. Isso gera uma pressão adicional sobre a equipe e o piloto, que talvez não tenha sido calculada até o fim. Do ponto de vista técnico, a SF25 não é estável o suficiente. Janela de uso estreita, gestão de pneus complexa, atualizações que funcionam, mas não resolvem os limites básicos, e Hamilton está pagando principalmente pela falta de constância e algumas escolhas estratégicas erradas, como já aconteceu em Baku. E há também um fator psicológico. Para ele, vencer com a Ferrari significaria escrever a história, mas quando se encontra lutando por um sexto ou sétimo lugar, o peso das expectativas se torna esmagador. Mas há também quem tenha salvado a última corrida de Hamilton em Baku, dizendo que foi a mais positiva desde o início do ano. Quem destacou isso foi o ex-piloto James Hinchcliffe, que comentou sobre Hamilton. Oitavo e nono para a Ferrari podem parecer resultados insignificantes, mas vejamos o contexto. Esperava-se recuperações dos grandes e elas não vieram. Hamilton largou em 12º e terminou em 8º, batendo Leclerc. Para mim, é uma das suas melhores corridas do ano. Hinchcliffe destacou um aspecto interessante. A mudança de atitude de Hamilton. Mais confiança no carro, mais serenidade na gestão do ritmo e uma comunicação de rádio menos nervosa e mais positiva. Um sinal de que talvez a equipe tenha começado a entender como adaptar a SF25 ao estilo de pilotagem do inglês. Ele me pareceu mais despreocupado e feliz em correr. Mesmo após as qualificações difíceis, estava otimista e sabia que poderia ganhar posições. E ele fez isso. Se mantiver esse espírito, pode finalmente encontrar o feeling certo com a Ferrari. Quero dizer, no entanto, que essa precisão não muda a temporada, mas pode ser um ponto de virada psicológico. Hamilton até agora sofreu principalmente pela incapacidade de impactar no domingo. Nunca nenhum pódio no domingo, nunca competitivo pela vitória e muitas vezes atrás de Leclerc. Em Baku, ele inverteu a dinâmica interna da equipe e mostrou um ritmo sólido, mesmo em uma corrida entediante e difícil de desbloquear. Claro, ele chegou à frente de Leclerc apenas porque não devolveu a posição ao monegasco, que o deixou passar anteriormente. E a Ferrari continua longe dos objetivos que importam. O 8º lugar não é certamente um sucesso, mas se Hamilton começar a se sentir mais à vontade, isso pode dar à equipe uma arma a mais na corrida pelo segundo lugar nos construtores e na construção do projeto 2026. Para ele mesmo, é uma injeção de confiança. Vencer com a Ferrari requer, antes de tudo, entrar em sintonia com um ambiente complicado e monoposto, podemos dizer caprichoso. Em Baku, viu-se um primeiro sinal desse processo. Hamilton não fez milagres, mas deu o primeiro verdadeiro sinal de sua aventura de vermelho. Uma recuperação sólida à frente de Leclerc e uma confiança crescente na SF25. Em uma temporada cheia de frustrações, esse pequeno passo pode pesar muito no moral da equipe e no trabalho que levará às próximas corridas e ao futuro regulamento.
Há quem apoie Hamilton e quem diga que ele renasceu após a última corrida em Baku do ponto de vista psicológico. Há, no entanto, quem vá contra Hamilton, como por exemplo Ralf Schumacher. Vamos ouvir juntos o que ele disse. Hamilton explicou que sua qualificação foi comprometida pela falta de um conjunto novo de pneus médios da Pirelli usado nos treinos livres em vez de ser guardado para o Q2. Mas para Ralf Schumacher essa justificativa não se sustenta. Lewis deve assumir suas responsabilidades. Com a experiência e o poder que ele tem, se quisesse um certo tipo de pneus, ele os teria conseguido sem discussões. Eu não era um campeão mundial 7 vezes e ganhei apenas algumas corridas, mas quando eu pedia um conjunto específico, eles me davam. No final, é sempre o piloto que tem a última palavra porque é ele quem sente a pista. Um engenheiro normal nunca interferiria no desempenho do piloto, especialmente de um campeão mundial 7 vezes. Segundo o ex-piloto alemão, Hamilton paga um legado da longa convivência na Mercedes, onde havia uma cultura muito hierárquica. Às vezes, Toto Wolff queria que os pilotos apenas dirigissem sem se envolver nas estratégias, mas na Ferrari essa abordagem não funciona. É necessária uma comunicação clara e um piloto que saiba se impor. Além da questão dos pneus, Ralf Schumacher toca em um tema mais delicado, que é o relacionamento entre Hamilton e seu engenheiro de pista, Riccardo Dami. A maneira como eles se comunicam via rádio não me parece positiva. Houve críticas públicas de Lewis à equipe e depois a falta de troca de posições com Leclerc antes da linha de chegada que gerou muito barulho. Se não houver confiança mútua, corre-se o risco de implodir. Ralf Schumacher é frequentemente muito direto e às vezes até demais, mas desta vez ele toca em um ponto real. Hamilton deve assumir mais responsabilidades táticas. Porque é verdade que na Ferrari seus engenheiros decidem as estratégias que você vai implementar na qualificação e na corrida. Mas também é verdade que você é um campeão mundial 7 vezes e deve assumir suas responsabilidades pelos pneus que escolhe nos treinos livres. Eu mesmo fiquei surpreso que ele ficou com tão poucos pneus médios na qualificação, mas certamente ele também influenciou essa decisão. Ele se deixou levar pelo que a equipe disse. Um piloto como Max Verstappen, na minha opinião, teria se imposto mais. Hamilton sabe se impor, ele já fez isso em sua carreira. Ele deve encontrar aquela sintonia necessária que lhe permita se expressar ao máximo também na Ferrari, sendo claro, direto, sem parecer presunçoso. Em suma, Hamilton deve aprender a exigir o que precisa. Vamos também ver do ponto de vista técnico porque a Ferrari escolheu uma asa tão descarregada em Baku. Durante os treinos livres de Baku, a Ferrari testou 2 configurações de asa traseira no SF25. Uma versão mais carregada, a mesma vista em Spa, projetada para gerar mais downforce e, portanto, aderência nas curvas, e uma versão mais descarregada com o mesmo plano principal, mas com ajustes na área do DAS para reduzir a resistência ao ar e aumentar a velocidade máxima. Após os testes, Maranello escolheu a solução de baixo downforce para as qualificações e para a corrida, apostando na velocidade máxima para se defender e ultrapassar nas longas retas de Baku. Uma escolha compreensível olhando apenas os dados de sexta-feira. A estratégia, no entanto, foi traída pelas condições da pista. Na noite de sexta para sábado choveu, o asfalto foi lavado e a aderência natural diminuiu. As temperaturas caíram. O resultado foi um carro descarregado com menos downforce que de repente lutava para gerar aderência nas curvas lentas e nos trechos técnicos. Daí, os problemas de equilíbrio que levaram a uma qualificação complicada e uma corrida bloqueada atrás de trens de DAS. E então, por que não montaram uma asa mais carregada? No papel, poderia-se pensar em voltar a um ajuste mais carregado para recuperar aderência, mas as coisas não eram tão simples. De fato, eram necessárias 2 coisas fundamentais para a Ferrari. A defesa nas retas e também há um problema de fundo e alturas que continua Grande Prémio da China. Na prática, a Ferrari se viu presa entre 2 limites. Aumentar o downforce significava se defender mal e correr o risco de infrações técnicas. Descarregar demais, como visto, destruiu a estabilidade nas curvas quando a aderência caiu. A escolha da asa descarregada não foi insensata em teoria. Em Baku, a velocidade é necessária, mas foi muito agressiva e sem um plano B. Não prever o impacto do clima e da aderência é um erro de leitura do fim de semana. Uma equipe de ponta deveria ter cenários alternativos prontos. E falamos também de Andrea Stella, que defendeu Piastri e disse que até Schumacher cometeu erros semelhantes no passado. Vamos ver em detalhes suas declarações. Foi um fim de semana negro para Oscar Piastri em Baku. O líder do Mundial viveu um de seus piores fins de semana desde que corre na Fórmula 1, tanto na qualificação quanto na corrida. Mas o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, não apontou o dedo para o jovem australiano. Pelo contrário, defendeu-o publicamente. Lembrando que até campeões absolutos, como Michael Schumacher, cometeram erros semelhantes. O circuito urbano de Baku sempre foi complicado, mas para Piastri foi um verdadeiro pesadelo no Q3 durante a tentativa decisiva para a pole. O australiano perdeu o controle de sua McLaren e tocou as barreiras, terminando por largar apenas em 9º no grid. O domingo foi ainda pior. Partindo da terceira fila recuada antes do semáforo verde, ele teve um problema na largada, fazendo um jump start e foi novamente contra as barreiras na primeira volta.
Ele disse adeus à sua corrida e à possibilidade de recuperação. Para piorar a situação, o 7º lugar de Lando Norris, que tirou da McLaren, a possibilidade de fechar matematicamente o título de construtores já em Baku, e Andrea Stella disse: "Não dramatizemos. Aconteceu com todos. Trabalhei com multicampeões e em cada temporada vi episódios como este. Até mesmo Michael Schumacher, nos anos mais dominantes, cometeu erros semelhantes. Quando você avalia mal a aderência disponível em Baku, é punido imediatamente. Foi um fim de semana isolado, não uma tendência preocupante." E Stella também falou sobre outro tema quente: os pit stops da McLaren, ainda lentos e pouco consistentes. E também em Baku, como já aconteceu em Monza, Norris perdeu tempo na troca de pneus. Na verdade, isso não mudou o resultado. Ainda estaríamos na zona de Leclerc, mas é claro que precisamos melhorar. Um carro rápido você pode ultrapassar, mas se também falta aquele tempo nos boxes, tudo se torna mais complicado. As corridas estão cada vez mais apertadas e cada detalhe conta. Andrea Stella faz bem em proteger Piastri. Ele é jovem, está lutando pelo Mundial e é um fim de semana ruim que não apaga seu crescimento impressionante. No entanto, o erro na qualificação e na corrida mostram que a pressão começa a se fazer sentir. Com um Norris constante, um campeonato que se aproxima do final apertado com também Max Verstappen voltando à luta, a margem de erro será cada vez menor. E também o problema nos pit stops não é trivial. Em uma corrida tão disputada, 2-3 décimos perdidos nos boxes podem custar uma posição-chave. A McLaren deu um passo enorme no plano aerodinâmico e mecânico, mas agora precisa refinar os detalhes como uma grande equipe. Mas precisamos falar também de Fernando Alonso, porque ele fez um anúncio sobre sua aposentadoria. Desde que chegou à Aston Martin, Alonso vinculou suas últimas temporadas a um objetivo claro: finalmente ter um monoposto capaz de lutar por pódios e vitórias. A equipe de Lawrence Stroll elevou o nível contratando Adrian Newey, gênio aerodinâmico que venceu em todos os lugares e que agora tem a missão de transformar o AMR26, o Aston Martin de 2026, no carro do salto de qualidade. E Alonso explicou: "A aposentadoria depende de como me sentirei fisicamente e mentalmente no próximo ano. Se o carro for competitivo, há boas chances de que 2026 seja meu último ano. Gostaria de encerrar deixando uma lembrança positiva, lutando por posições que importam e não no meio do pelotão." Um raciocínio contraintuitivo. Quanto mais rápido o carro for, mais Alonso será impulsionado a encerrar a carreira em grande estilo. Se, por outro lado, o MR26 decepcionar, ele pode decidir ficar mais 1 ou 2 anos para não encerrar com uma temporada anónima e para fortalecer o projeto da Aston Martin. Alonso sempre foi lúcido ao planejar sua carreira, embora muito azarado na escolha das equipes. Quando estava na Ferrari, recusou a oferta da Red Bull quando dominava com Vettel e depois escolheu ir para a McLaren, quando a McLaren ainda não era competitiva com o motor Honda. Se o Aston Martin AMR26 for realmente competitivo com os novos regulamentos, mais aerodinâmica, simplificada, motores 50% híbridos e menos peso, faz sentido falar de uma saída vitoriosa. Encerrar após uma temporada como protagonista seria a melhor herança possível. O outro lado da moeda é que se 2026 for mal, vê-lo continuar além dos 45 anos para buscar uma última oportunidade pode ser arriscado em termos de imagem e motivação. Mas conhecendo o Alonso, a fome de correr supera qualquer estatística de idade. E precisamos concluir o vídeo falando de Romain Grosjean, que voltará a correr com um carro de Fórmula 1 para os testes TPC, Testing Previous Car. Vamos ver tudo junto. 5 anos após aquelas imagens dramáticas que nenhum fã poderá esquecer, o monoposto partido ao meio, as chamas da noite do Bahrein, ele emergindo entre o fogo quase milagrosamente, Romain Grosjean voltará a se sentar no cockpit de um Fórmula 1. Ele fará isso justamente com a Haas, a equipe com a qual correu até 2020, em um teste TPC programado para 26 de setembro em Mugello. O acidente de 29 de novembro de 2020 no Bahrein foi um dos episódios mais assustadores na história recente da Fórmula 1. E agora, 5 anos depois, o francês voltará a testar um monoposto de Fórmula 1. O anúncio veio diretamente da equipe. Estamos felizes em comunicar que Romain Grosjean voltará a guiar um dos nossos carros pela primeira vez após o acidente no Bahrein 2020. O teste será em Mugello e será um momento especial para toda a equipe. Até Ayao Komatsu, atual chefe de equipe da Haas, não escondeu a emoção. Estou feliz em ver o Romain novamente em um Fórmula 1. Compartilhamos anos importantes e será um momento especial. Mesmo que conhecendo-o, ele tentará dar o máximo. Grosjean também respondeu: "Agradeço a Jen Haas e a Ayao Komatsu pela oportunidade. Dizer que estou emocionado é pouco. Não posso acreditar que já se passaram 5 anos. Vou usar o capacete que meus filhos desenharam para a minha última corrida em Abu Dhabi, na qual não pude participar. E esta não é apenas uma notícia esportiva, é um momento emocional muito forte para quem segue a Fórmula 1. Grosjean não foi um campeão mundial, mas sua história em 2020 tocou a todos, tornando-se quase o manifesto dos avanços da segurança moderna na Fórmula 1, com o halo, os macacões à prova de fogo, as barreiras. Vê-lo hoje voltar a um monoposto significa celebração da vida e da resiliência. É, portanto, um momento muito importante não apenas para o esporte, mas também a nível humano.
Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os temas que tratamos no vídeo. Como sempre, lembro-lhes de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia sobre Fórmula 1 e Ferrari. Aqui do Tuto, nos vemos no próximo vídeo.